Queridos irmãos, queridas irmãs, esse, esse é o terceiro vídeo em que nós apreciamos o livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Viagem Espírita em 1862, Allan Kardec. Eu faço questão de lembrar que a edição que eu estou usando e que eu gosto é a da Casa e Editora O Clarim, porque é uma tradução excelente do Wallace Leal Rodrigues e tem um prefácio do tradutor do Wallace que é sensacional. Um prefácio, aliás, lembrando novamente, o Wallace Leal Rodrigues foi um espírita que tinha muita cultura, era poliglota. Tem um livro dele que é um encanto. Eu vou até mostrar novamente. O título é E para o Resto da Vida. É um aprendizado para o resto da vida. E para o resto da vida. Esse livro é excelente, da Casa e Editora O Clarim também. Bom, continuando, quer dizer, nós estamos já na viagem espírita, na terceira viagem que Kardec fizera, que foi a de 1862, que, aliás, dera nome a esse livro, né? Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Bom, eles estão comentando sobre médios interesseiros, sobre os adeptos do espiritismo, Kardec comentando, né? Daqui, quer dizer, é Kardec quem está falando, quem está comentando. Diz ele, um outro traço característico à época é o número incalculável e em constante crescimento de adeptos que nada viram e que nem por isso são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. Tem pessoas que acham que precisam ver um fenômeno mediúnico, de constatar. Agora, alguns, pela filosofia, eles são despertados para uma nova forma de ler a religião e ler a vida. E isso é muito importante. Então, ele diz, né? Em Sete, uma cidade, por exemplo, não se conhecem médios, senão por se ouvir falar e pelas descrições dos livros. Não obstante, é difícil encontrar-se mais fervor e dedicação à causa espírita do que ali. Quer dizer, não foi o fenômeno mediúnico que fez com que essas pessoas fossem adeptas do espiritismo, foi a filosofia. Vamos buscar conhecer melhor e mais profundamente a filosofia espírita, porque ela nos ensina a viver. Eu sempre digo que a doutrina espírita consola porque nos esclarece e nos orienta os passos aqui na Terra. Bom, continuando, Kardec mais tarde diz: isso prova que emprestam maior atenção ao fundo do que à forma. Para eles, a filosofia é o principal. As manifestações constituem um mero acessório. E ainda acrescenta Kardec: é raro que tais pessoas compreendidas nesta categoria não sejam bons e verdadeiros espíritas, pois que nelas existe o germe da fé, abafado momentaneamente pelos prejuízos terrestres.
De resto, os motivos de convicção variam conforme os indivíduos. Quer dizer, o que me faz convicto do Espiritismo pode ser que não faça você. Então, os motivos da convicção, diz Kardec, são diversos. Eu me tornei convicto pelo fenômeno mediúnico que ocorreu comigo mesmo, sem que eu tivesse conhecimento. Fenômenos anímicos e mediúnicos contundentes, né? Que eu tinha mais ou menos 22, 23 anos. Bom, e vamos continuar aqui, que é importante. Ora, indivíduos há que não são convencidos nem por umas nem por outras. Tem indivíduos que não são convencidos nem pelos fenômenos, nem pela filosofia. Preferem outra forma de ver a religião, preferem outra forma de religião. Diz Kardec, mas a crença apenas não é suficiente se ela não oferece resultados. E isso, infelizmente, tem ocorrido em muitos casos. Faço referência àqueles para os quais o Espiritismo não passa de um fato, de uma bela teoria, uma letra morta que não produz na estrutura íntima dessas pessoas nenhuma transformação, nem em seu caráter, nem em seus hábitos. Quer dizer, a doutrina espírita, Kardec, em outra oportunidade, diz que tem a ver com o fundo e não com a forma. Então, ele diz que há espíritas, né, que a doutrina não produz nenhuma modificação íntima, não produz, como ele diz aqui, uma letra morta que não produz na estrutura íntima dessas pessoas nenhuma transformação, nem em seu caráter, nem em seus hábitos. Porque aí está a grande proposta da doutrina espírita, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós nos tornemos pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, mais generosas, mais solidárias, mais fraternas. Sim, que saibamos perdoar, o que não é muito fácil, mas precisamos aprender. A transformação é de dentro para fora, né? Que comecemos a pensar, que saibamos ser indulgentes com as imperfeições daqueles que convivem conosco, que não têm a obrigação, nesse estágio evolutivo, de serem perfeitas, nem nós. Lembremos que a possibilidade de falhar que nos credencia a crescer. Bom, fala Kardec, vimos transformações que poderiam ser rotuladas de miraculosas. Recolhemos admiráveis exemplos de zelo, de abnegação e de devotamento, numerosos casos de caridade verdadeiramente evangélica que poderíamos, com justiça, denominar os belos traços do Espiritismo. Quer dizer, isso ele viu na viagem, na visita aos centros espíritas, no chegar perto, né, da comunidade espírita, do movimento espírita, levando instruções e observando como estava o movimento espírita divulgando, estudando e praticando o espiritismo. Essa viagem espírita em 1862, esse livro é muito bom. Ele fez 3 viagens, fez em 1860 a Lyon, depois 1861, mais distante um pouquinho, e depois ele fez essa de 1862, que foi uma viagem bem maior, e que dá título, inclusive, a esse livro. Bom, continua o codificador, ou, aliás, o organizador da doutrina espírita, né? Apresenta um aspecto muito especial. Todas as fisionomias refletem a franqueza e a cordialidade. Oh, que coisa boa! Conviver com pessoas transparentes,
que elas mostram no seu semblante quem são, o que são, a que vieram. Que coisa boa, né? E Kardec identifica isso naquelas pessoas ávidas de conhecer, ávidas de se aprofundar nessa filosofia que trazia uma nova leitura, como eu já disse, tanto da vida como da religião em especial. Continua Kardec. Pelo contrário, nos ambientes onde se registram divergências de sentimentos, onde as intenções não são puras, ou onde se observa o sorriso sardônico e desdenhoso em certos lábios, onde se sente o sopro da malquerença e do orgulho, onde se teme a cada instante pisar o pé da vaidade ferida, há sempre constrangimento, embaraço e desconfiança. Ah, é horrível. Vamos fazer da nossa casa espírita um movimento de companheirismo, de indulgência para com as imperfeições uns dos outros, de perdão das ofensas, de sermos transparentes uns com os outros, olhar nos olhos. Quem não olha nos olhos, quem conversa com a gente olhando para o lado, olhando para cima, eu acho complexo isso. Vamos enfrentar, vamos ser transparentes uns com os outros, procurando ser amigos, ser companheiros verdadeiramente, ser educados uns com os outros. Somos todos voluntários dentro da casa espírita. Então, ninguém tem que exigir nada do outro, solicitar, pedir, rogar, né? Com cuidado, com educação. Quantos amigos nós amealhamos nesses anos de doutrina espírita, de vivência no movimento espírita? Claro que amealhamos também pessoas com as quais nós tivemos dificuldades, não há dúvida nenhuma. Mas isso a gente vai entregando a Deus e vai continuando. Se puder resolver, melhor ainda. Se a gente se achar culpado, pedir perdão é nobre. E, principalmente, no ambiente da casa espírita, nós temos que ser indulgentes com as imperfeições uns dos outros. Estamos todos a caminho do progresso, estamos caminhando todos. Bom, diz ele, ainda, né? Em tais locais, né, onde há esse ambiente de desconfiança, né, os próprios espíritos são mais reservados e os médios muitas vezes vêm paralisados pela influência dos maus fluidos que sobre eles pesam como um manto de gelo. Aí a coisa importante, porque uma manifestação mediúnica é o somatório da influência do espírito manifestante, mais a influência do médium, mais a influência do meio onde o fenômeno ocorre. E se o fenômeno ocorre num ambiente como esse que Kardec está descrevendo aqui, onde há, a cada instante, né, as pessoas ficam preocupadas com pisar o pé da vaidade ferida, há sempre constrangimento, embaraço e desconfiança, onde se teme a cada instante, né, pisar no calo do outro, onde a gente está sempre pisando em ovos, aí não existe relaxamento, aí não existe companheirismo, e é olhar olho no olho. Quando conversar com um companheiro, vamos olhar no olho dele, por quê? Nós não estamos na casa espírita com um objetivo nobre. Bom, continua Kardec. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce
que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Agora, aqui nós temos que observar que essa época aqui, de certa forma, era até mais fácil de educar, né? Porque não tinha os atrativos que tem hoje em dia, né? Então, é claro que a orientação espírita é importante para nossos filhos. Muitas vezes, nossos filhos até não serão espíritas, mas não há dúvida, se educados na doutrina dos espíritos, sem imposição, eles vão levar isso para o resto da vida. Aliás, é como o título do livro do Wallace Leal Rodrigues, e para o resto da vida. Vão levar, porque o importante é que eles sejam pessoas de bem, de caráter. Bom, continua Kardec. Isso não as priva da natural alegria nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Quer dizer, nós estamos realmente, às vezes, nos dando conta de crianças que estão tendo comportamentos bem complicados, mas isso foi dentro de casa que ela aprendeu. As crianças, por exemplo, nós achamos que é preciso que nós educamos nossos filhos para que eles aprendam a aceitar a diversidade. Mas se eles em casa nos assistem como pais a fazer formulações jocosas com relações aos homossexuais, aos negros, aos que têm qualquer tipo de deformação física, ora, eles vão copiar isso. Então, é em casa que eles aprendem. Eles não nasceram necessariamente racistas. Eles podem trazer de encarnações anteriores essa tendência. Mas, claro, quando os pais observam esse tipo de tendência, os pais vão, de forma amorosa, de forma carinhosa, procurar conduzir isso de outra forma, né? Isso a gente vai aprendendo com a vida. Eu hoje não educaria meus filhos como eu os eduquei. Em algumas coisas, talvez eu não tenha me saído muito bem. Em outras, é possível que sim. Mas hoje, com a maturidade, com a idade, com o conhecimento mais profundo da doutrina, seria bem diferente, não há dúvida nenhuma. Mesmo porque, se não fosse assim, eu não teria progredido. Se hoje em dia tivesse um filho e fosse educá-lo da mesma forma que eu eduquei naquela ocasião, num mundo totalmente diferente, eu não evolui nada, não progredi nada. Nós estamos aí com uma doutrina nos apontando a educação como um grande processo transformador. A arte, a cultura, como processos transformadores, sim, sim, a arte, a cultura, o esporte. Bom, continuando, Kardec diz: se há ainda adeptos reprimidos pelo medo, o número destes é bem pouco considerável hoje em dia, ao lado daqueles que confessam alto e bom som suas convicções e não se constrangem em se confessarem espíritas, como não se constrangeriam em se confessarem católicos, judeus ou protestantes.
Porque, veja, naquela época, a perseguição era grande. Muita gente não queria, até acreditava nos princípios espíritas, mas não queria até confessar-se espírita com receio da perseguição. Era difícil, era complicado, porque Kardec diz, quer dizer, daqueles que confessam em alto bom som suas convicções. Olha, houve tempos, e não tem muito tempo assim, e muita gente não se considerava espírita. Perguntava qual é a religião. Muitos diziam até católicos. Hoje não existe mais isso. Quer dizer, acredito que não. Não há mais, porque ninguém está se escondendo de que é espírita. Se é espírita, convicto. Continua o codificador, o organizador da doutrina dos espíritos. Vimos alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva. Mas é evidente que se comprazem com ela e dela se tornam presa por uma confiança demasiado cega e, além disso, por certas predisposições morais. Quer dizer, Kardec, nessa viagem que fez a diversas cidades, a diversos centros espíritas, diz ele aqui que encontrou realmente alguns lugares com uma direção, ele diz, vimos alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva. Quer dizer, a influência do mundo espiritual na casa espírita depende dos participantes encarnados. São os participantes que atraem para a casa espíritas os bons espíritos que vão dirigi-la pela intenção, pela prática do espiritismo sério, pela prática séria do espiritismo, que o espiritismo sempre será sério. E ele ainda diz: o excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso, vale mais pecar por excesso de prudência do que por excesso de confiança. Quer dizer, tem um momento que Kardec, no Livro dos Médiuns, pergunta, com relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se os espíritos levianos penetrarem aqui, a quem responsabilizar? Ele mesmo responde: aqueles que lhe deram guarida no coração. Então, somos nós encarnados pelas nossas disposições, pela nossa responsabilidade ou não na condução da casa espírita, dos trabalhadores também, na responsabilidade que assumem no trabalho voluntário. Quer dizer, esse trabalho com seriedade, claro que atrairá para a casa espírita bons espíritos, que não é porque tem um título, que tem uma plaquinha lá fora, grupo espírita ou centro espírita, e que tem um estatuto registrado no cartório, que os bons espíritos necessariamente estarão ali. Estarão ali os bons espíritos se dirigentes e trabalhadores tiverem uma proposta séria de estudo, divulgação e prática da doutrina espírita. Diremos de início que encontramos uma unânime aprovação relativamente ao nosso silêncio em face dos ataques que pessoalmente temos sofrido. Quando constatar por vossas obras que as provocações da inveja e do ciúme opusestes apenas a dignidade do silêncio, entre elas e vós posteriormente será o juiz. Quer dizer, Kardec aqui nos falando sobre as perseguições, que hoje em dia, se são menores, não quer dizer que deixaram de existir. Claro que não. Até dentro do próprio movimento espírita,
companheiros que têm ainda uma compreensão do espiritismo como uma seita, infelizmente, né? Há isso. Tem companheiros que a leitura que eles fazem do espiritismo é de uma seita. Mas o espiritismo não tem esse viés. Kardec fala nos 3 aspectos: ciência, filosofia e moral. Claro que a moral está no aspecto que muitos chamam de religioso, mas foi esse aspecto que muitos chamam de religioso que produziu as maiores dificuldades, não só no entendimento da doutrina, como na prática, infelizmente, porque desenvolveram práticas no movimento espíritas, práticas místicas que não tem nada a ver com o propósito experimental do espiritismo, infelizmente. Continua Kardec. Coisa diversa, entretanto, ocorreu relativamente àqueles que são dignos, são dirigidos contra a doutrina. Quer dizer, o que ele quer dizer é que os ataques, quando dirigidos a ele, não tem problema nenhum. Ele entrega a Deus e continua. Ele sabe que ele está fazendo um trabalho que está produzindo resultados, produzindo frutos. Mas ele diz que, algumas vezes, ele diz, aqueles que são dirigidos contra a doutrina é que o preocupavam. Algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas quando isso nos pareceu necessário, e a fim de provar que, se preciso, sabemos também lutar. Isso. Não entreguemos os pontos com relação a essa doutrina maravilhosa que, em certos momentos, está sendo vilipendiada, a ponto de expositores dizerem: olha, os meios de comunicação estão transgredindo a moral, procurem assistir os programas das igrejas evangélicas. Que isso? Meu Deus! Isso foi dito por expositores. Isso, não sei se continua, mas eu tenho um amigo, inclusive, que já ouviu há pouco tempo essas referências. Que isso? O espírita tem que ter discernimento para avaliar o que é bom e o que não é para ele. Mas ele só saberá discernir se ele conhecer a doutrina, a base da doutrina espírita. Não é conhecimento com base em obras mediúnicas, não. Essa base experimental de Allan Kardec, meus amigos. Bom, diz ele ainda, o Espiritismo levanta em seu rastro a poeira do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, derrubando a sua passagem a incredulidade, o fanatismo, os preconceitos, e conclamando os homens todos à lei do Cristo, isto é, a caridade, a fraternidade, altamente necessárias na atualidade, meus irmãos. Ante essa pandemia, nós temos que mostrar serviço. Nós temos que mostrar se essa doutrina realmente produz homens de bem ou não. Vamos colaborar? Tanta gente, ante as dificuldades da pandemia, passando fome. Quantos precisando da nossa oração, do nosso aconchego, de um telefonema para animá-lo, porque às vezes foi atingido um parente, um familiar. As famílias enlutadas, em que seus filhos, seus familiares faleceram nessa pandemia. Não é mimimi, não, meus amigos.
é amor, é compaixão, é misericórdia, é sensibilidade humana. Isso é que nos está faltando. Ainda continua ele. Dai mais ao que ele dá. Tornai os homens melhores, mais felizes, mais cheios de crença do que ele possa fazer, e o mundo os abandonará para vos seguir. Quer dizer, seguir não a nós, mas seguir os passos, porque os nossos passos demonstram quem somos. Seguindo os nossos passos, vão encontrar a doutrina, essa doutrina maravilhosa. E ela o será, assim, se nós nos comprometermos com uma prática diária na nossa relação com o outro, levando em conta os princípios dessa doutrina, né? Continua Kardec. Em resumo, nossa viagem tinha uma dupla finalidade: oferecer orientações onde dessas houvesse necessidade e, ao mesmo tempo, nos instruirmos a nós mesmos. Olha aí o codificador, né? Está sempre aprendendo, como nós devemos pensar assim. Estamos sempre aprendendo. Não sabemos tudo de forma nenhuma. Estamos todos em aprendizado. Uns conhecem um pouco mais, podem ajudar aqueles que conhecem menos. Mas não é por isso que eles são professores de espiritismo. Nem, e não necessariamente, por isso, eles possam estar mais adiantados moralmente, às vezes muito ao contrário. Aquele que está conhecendo agora, que está buscando o conhecimento, já tem conquistas morais relevantes. Bom, então ele diz: desejávamos ver as coisas. Quer dizer, ele viajou com o intuito de difundir os princípios, observar o movimento, né? Desejávamos ver as coisas com nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões. Não tinha opinião formada sobre tudo. Que coisa chata, né? Conviver com uma pessoa que tem opinião formada sobre tudo. E tudo o que ela sabe é que é o mais importante, que é o mais certo, que é a verdade. É tão chato conviver com uma pessoa, né, com opinião formada sobre tudo. É tão bom conviver com pessoas que estão em aprendizado e reconhecem isso, que aí a, a nossa relação com eles e vice-versa é muito mais produtiva para todos nós. Continua ele. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Muito importante. Não vamos nos deixar levar por qualquer mensagem que chegue até nós, por mais brilhante que seja o nome do espírito e o nome do médium. Vamos avaliar. Temos assistido, na atualidade, mensagens assinadas por espíritos que jamais as assinariam. E também não é porque é por determinado médium famoso que nós vamos aceitar sem avaliação. Mas para isso é preciso que nós tenhamos um conhecimento da base doutrinária, né? Senão nós vamos
partir para um misticismo, uma crendice, e passar a analisar as obras espíritas de acordo com os formatos religiosos existentes, o que será um desastre. O pieguismo, não, a análise de uma obra espírita tem que ser feita de acordo com o conhecimento experimental proposto nas obras de Allan Kardec. Se eu for analisar uma obra espírita de acordo com o pieguismo religioso, não vai ter uma análise coerente nem consequente. Se eu ainda não me desembaracei do misticismo excessivo, eu vou analisar aquela obra dentro desse panorama, né, de fantasia, e que muitas vezes vai me levar a resultados não muito saudáveis. Sob esses diversos ângulos, nossa viagem foi muito satisfatória. Sobretudo, muito instrutiva pelas observações que nos foi possível recolher. Há certamente ainda muito por fazer. E em inúmeras localidades, ela apenas lança as primeiras vergônteas esparsas, mas essas vergônteas são vigorosas e já prenunciam frutos. Isso é que é bom. Essas vergônteas, quer dizer, iniciando, mas com o conhecimento que naquela época era em cima da obra de Kardec, era uma coisa. E hoje a gente vê grupos funcionando mediunicamente só com as instruções de obras mediúnicas romanceadas. É um equívoco. Precisamos conhecer a ciência espírita para que possamos ter uma prática mediúnica coerente, consequente, sem dúvida alguma. Bom, nós vamos continuar, talvez, possivelmente, se der, porque nós não vamos analisar o livro todo. O que nós estamos fazendo é justamente despertar a curiosidade de vocês para que leiam esse livro, que é uma beleza. Mas nós ainda vamos fazer mais um vídeo sobre esse tema. Viagem Espírita em 1862, mas essa obra que eu tenho, ela foi editada pela Casa e Editora O Clarim, de Matão, São Paulo. E essa obra foi traduzida por Wallace Leal Rodrigues. E o prefácio é dele. E é muito importante esse prefácio, meus irmãos. Muito importante mesmo. É um prefácio belíssimo. Bom, aqui, agora nós vamos ter as partes instrutivas, instruções particulares. É bom, mas vejam bem, eu não vou contar tudo. Não vou dar spoiler, né? Eu vou contar alguma coisa ainda num próximo vídeo. Não sei se vai haver um outro, mas a intenção é de terminar esse comentário num próximo vídeo. Mas, se não der, a gente faz mais outro. Mas, vejam bem, esse estudo que fizemos aqui, esses comentários, não é o bastante para você conhecer a beleza desse livro. Leia e estude esse livro. Viagem Espírita em 1862, tradução de Wallace Leal Rodrigues e edição da Casa e Editora O Clarim. Meus amigos, até a próxima. Um afetuoso abraço e não se esqueçam de se vacinarem. Negacionismo
Espírita não pode abraçar negacionismo. De forma nenhuma, com essa doutrina consistente que nós temos e coerente, jamais. Vamos nos vacinar, vamos sair com a máscara, vamos usar as máscaras, vamos higienizar as mãos lavando-as e com álcool gel, vamos continuar. Mesmo depois de vacinados, vamos continuar para que essa pandemia seja controlada o mais rápido que se puder, e também para que evitemos o colapso total do sistema público de saúde no nosso país, porque é possível que a gente precise amanhã ou depois da manhã de um leito e não tenha. Por quê? Porque alguns, por um egoísmo superlativo, não souberam ficar em casa, não souberam se isolar para o bem do outro, ainda não se dispõe a fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por si. Então, meus irmãos, vamos atrás da vacina, vamos pressionar, sim, como cidadãos, as autoridades, para que essas vacinas cheguem o mais rápido possível no nosso país. É preciso que pressionemos. É atitude de cidadão. Nós, antes de sermos espíritas, somos cidadãos. E essas vacinas são de suma importância. Eu já tomei a primeira dose. Um afetuoso abraço para todos vocês e até breve.